agradecer o Márcio, a Elza, por ter me chamado e feito esse convite. É muito massa, assim, distribuir a palavra do quadrinho. Eu gosto de falar que tipo, é um bichinho que depois que pica, assim, é difícil você largar. Tipo, por que você quer fazer um quadrinho hoje em dia? Tipo, hoje a gente vive num mundo que tem muito filme, animação, produção audiovisual acontecendo. E para você fazer uma produção dessa, você precisa de muita gente. Atualmente eu estou trabalhando um trabalho de cenários para uma animação. E só para fazer cenário tem tipo 6 pessoas, né? Agora, se você pegar a história em quadrinhos, uma pessoa só, você consegue criar aquilo lá que a gente está precisando de 6 pessoas, 10 pessoas para fazer um cenário, uma pessoa andando, você consegue fazer sozinho. Você consegue trazer da sua cabeça uma história que você está pensando há muito tempo, ou que você começou a pensar agora, que você acabou de, deu uma volta na praça aqui e tive a ideia de uma historinha que acontece uma coisa simples. Ah, beleza, você consegue fazer essa história em 3 páginas ali, né, e você tirou um negócio da sua cabeça para uma história factível, uma história que você pode compartilhar com pessoas que você conhece, que elas podem achar engraçado. Então, um quadrinista, um amigo meu, que ele faz quadrinhos só de coisas que acontecem na vida dele, assim. E aí ele achou interessante compartilhar isso, e todas as histórias dele são baseadas em fatos que acontecem na vida dele. Então, tipo, eu gosto de fazer histórias de terror, de ficção científica, né? Então cada pessoa vai achar um jeito de trazer essas histórias, né, pro mundo real, né? Se eu fosse querer trazer história de ficção científica para o nosso mundo, pro cinema, eu precisava de muita grana e muita gente trabalhando junto comigo, sendo que pegou eu, sentei na cadeira lá por bastante tempo, né? 8 meses, 10 meses que seja, mas saiu. Eu posso chegar e falar assim, você tem uma historinha aqui com começo, meio e fim, né, que acontece isso, aquilo, coisa assim. Eu tenho uma história que é um personagem que é um robô exorcista de robôs. Quando que eu ia conseguir fazer isso, né, com computação gráfica, com um filme, sei que lá. E isso, uma coisa não inibe a outra. Esse é o grande lance dos quadrinhos, né, levando em conta que você consiga trazer isso adiante, alguém, legal, isso aqui poderia virar alguma coisa a mais, poderia virar uma série, poderia virar um desenho animado, né, poderia virar um filme, né. A gente vê hoje, a gente vive num mundo onde passa muitos filmes de super-heróis, né, são coisas que nasceram nos gibis, querendo ou não, né. Então, existe essa esperança, né, e por outro lado você consegue criar essas coisas, você sempre consegue trazer um pouco da sua criatividade para o papel, né, ou outras mídias, né. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou o Aloysio, né? Eu trabalho com ilustração desde 2008, né? Então já fazem 11 anos que eu sou ilustrador. E eu já trabalhei com jogos de celular, trabalhei em quadrinhos bastante tempo, eu ainda faço até hoje, né? Eu trabalhei com a DC Comics, que para quem não conhece faz o Batman, o Super-Homem, com a Image Comics, que criou o Walking Dead, que depois virou série também, por sinal, né? E atualmente eu faço quadrinhos independentes, né? Eu vou falar disso mais a fundo durante a palestra, mas hoje em dia tem muitos canais de você conseguir verba para você fazer seu gibi, para você não precisar se matar. Você viu que não, acho que não, é que entrei em descanso. Então tem muitos canais para a gente conseguir fazer o negócio acontecer, para você não precisar se matar sem grana, né? Eu acho que às vezes você vai pegar o seu tempo livre para fazer, mas você também consegue meios de angariar dinheiro para poder fazer isso sem você precisar se matar muito, né? Então, hoje a gente vai falar sobre criar histórias em quadrinhos, né? O que a gente vai pensar a respeito disso, né? Então, o que são histórias em quadrinhos, né? A princípio, a gente pode dizer de cara, né, que histórias em quadrinhos são quadros empilhados ou em frente um ao outro ou em cima, né? O lance é que a gente quer trazer uma narrativa, a gente quer posicionar esses quadros de forma que a gente vai contar uma história sequencial. Vão ser vários desenhos numa única página, né? E que ao terminar de ler todos esses desenhos você vai ter entendido uma nova historinha. Ao invés de você ler várias linhas de texto no livro, você vai ler várias ilustrações que vão contar histórias para vocês, né? Então vamos lá, quais são as origens das histórias em quadrinhos, né? O Rodolph Toffer, ele é tido como o criador da primeira história em quadrinho. Ele fez essa tirinha, né, que é tipo uma composição bem interessante, né? São quadros, né, onde os caras vão bridando e dá a entender que eles vão contando, eles vão bebendo a noite toda até acabar, né? Até
o horário onde termina a festinha deles, né? Então, de certa forma, é considerado como a primeira história em quadrinhos, né? E desde então, muitos tipos de histórias foram criados, né? A gente conhece o Tintin, né? o Hergé, né? Da Bélgica. Ele é um dos caras que é tido com mais carinho, assim, pela comunidade dos quadrinhos, né? Mas o Will Eisner, ele é a pessoa que revolucionou o sentido de quadrinhos de certa forma. Antes do Will Eisner, a gente via muitas histórias que eram apenas tirinhas, né? Então você pegava um gibi, ou era, por exemplo, a gente vê muito no jornal, né? Assim, tirinhas que estão, histórias curtinhas, né? Uma piada, uma brincadeira, uma crítica social, né? Que também são bem interessantes. Só que o Eisner ele quis dar um passo à frente. Ele achava que na época que ele viveu, não tinha muito valor. As pessoas não davam o valor devido às histórias, tipo, achavam, isso aqui é coisa de criança, isso aqui é só brincadeira, né? História legal é história no livro, né? Então a pessoa queria ler livro, queria ver coisas sérias, capa dura, né? E ele falou assim, não, eu vou cunhar um novo termo. Se existe a novela, né, The Novels, né? Ele vai começar a cunhar um termo que chama Graphic Novel. Então seriam novelas gráficas, seriam histórias com começo, meio e fim, com uma quantidade de páginas maiores, né, que não seria apenas tirinhas, né? Então, de certa forma, ele que dá uma mudada no quadrinho como a gente conhece, como era conhecido até então, né, que passava de ser só tirinhas até histórias complexas, né? O tema às vezes não era tão adulto, né? Para uma pessoa que estava pensando tão de forma, agora o quadrinho vai crescer. Mas às vezes tinha temas mais engraçados, ainda assim, né? Só que o lance é que ele criou essa estética de você contar uma história maior, né? Você ter várias páginas. Tipo, como assim essa história não acaba aqui, né? Você precisa comprar outro gibi ainda para poder continuar lendo, né? Então as histórias começaram a ter um tamanho realmente de novela. Novela ou romance, né, é considerado uma história comprida, assim, né? Então ele trouxe esse termo para as histórias em quadrinhos, né? Então, continuando, quais são... Ah, não, eu acho que eu pulei mais. Então, quais são alguns movimentos no mundo, né? Eu achava que eu tinha posto um slide a mais, mas beleza. Quais são os movimentos no mundo, né? Então a gente tem os quadrinhos que são impressos, né? É o jeito que a gente meio que nasceu já nessa época, né? Os quadrinhos são impressos, eu compro na banca, né? Ou as graphic novels, que são esses gibis maiores, com uma produção gráfica melhor, né? Às vezes tem capa dura, tem capa cartonada um pouco mais rígida, né? E também dos anos para cá, com a ascensão do computador e do iPad, né, os quadrinhos digitais estão tomando uma grande parcela, né? O iPad, quando ele surgiu, ele foi responsável por uma revolução na indústria como um todo, assim, tudo mudou, né? A gente vê a editora Abril desmoronando por conta de iPad, né? Então, quer dizer, não é por causa do iPad, mas é dessa revolução que ele iniciou. Você não precisar do papel para tudo, a informação ser disponibilizada digitalmente, né? Então, existiu toda uma revolução de mercado que saiu do papel, saiu do domínio de gráficas para poder vir para o digital. E essa revolução permitiu que muitos quadrinistas saíssem de diversas, não digo máfias, mas esquemas que existiam para poder criar quadrinhos. Se você não tivesse agenciado com um cara que fosse levar seu trabalho lá para fora, você nunca trabalhava com quadrinhos. Ou você fazia sua tirinha, ou você não fazia quadrinhos, né? Então, para você fazer um gibi do Homem-Aranha, hoje em dia você consegue ir lá na Comic Con, ou você ter um trabalho publicado online e ser reconhecido por isso e ser chamado para trabalhar eventualmente, né? Não vou dizer que é fácil, mas é possível, né? Antigamente não. E o detalhe mais importante, né? Eu falo Homem-Aranha, só que o mais legal são os outros gibis, né? Você conseguir fazer a sua história e colocar online. Tem muitos lugares que a gente pode fazer isso, né? Você pode postar qualquer história que você crie, né? Você pode postar para todo mundo ler, né? Então, esse advento, essa facilidade de você ser visto, né? Porque também não adianta você ficar desenhando na sua casa e deixar guardada a história, né? Então, você conseguir expor isso é o que vai te levar a ser lido. Tipo, eu pelo menos como criador de histórias em quadrinhos, eu quero que as pessoas leiam as histórias que eu crio. Eu não quero guardar para mim, eu estou querendo contar essas histórias.
para contar, preciso contar para alguém, né? Então tem muitos canais para a gente fazer isso, né? A gente tem, e além da webcomic, né, do iPad que eu estava falando, a gente tem outras formas de a gente conseguir verba para fazer esses gibis, que é o chamado captação coletiva, né? Ou editais, o incentivo público é muito interessante, né? Esse projeto, ele também é pelo PROAC, né? O PROAC ele atende uma diversa gama de tipos de projetos. Eu já fiz um projeto também no PROAC que era uma história em quadrinho, né? Então você consegue uma verba para você poder criar a sua própria história, né? Ou você pode apelar para a captação coletiva, que também é muito legal, né? É bem interessante do ponto de vista até de divulgação, porque além de você conseguir... O que é a captação coletiva? Olha só, eu estou com um gibi assim assado, tem 40 páginas, eu preciso de 10 mil reais para poder imprimir esse gibi. Se você me der 30 reais, eu vou juntando até conseguir essa meta, e se você me ajudar, você já recebe. Então, é um esquema que funciona muito bem para as pessoas, que é tipo assim, eu ajudo o cara a fazer o gibi dele e eu já ganho meu gibi. Então, você automaticamente, você ajuda diretamente esse criador. Você tá tipo... Uma pré-venda, né? É uma pré-venda. E é legal que você corta você atravessa diversos problemas, porque às vezes um cara pode olhar seu gibi e falar assim, esse aqui não se comporta no mercado. Isso aqui, não gostei. Isso aqui fala de coisas que eu não gosto, né? Então não vou criar isso. Não, na captação coletiva você fala assim, meu gibi é assim, se você gostar, você pode me apoiar. E eventualmente você vai achar esse público que gosta das coisas que você gosta, das coisas que você quer contar, né? Então você, ao mesmo tempo que você consegue a verba para você fazer seu gibi, você consegue descobrir exatamente um nicho, né? Qual é o seu tipo de público, né? As pessoas que gostam das histórias que você gosta de escrever. O Catarse é muito usado por isso, né? Sim, exatamente. O Catarse ele é um site que ele é o maior exemplo assim, de captação coletiva, né? O gibi o grupo que eu faço parte, o Quad, né, ele é um coletivo que a gente faz sempre gibis através do Catarse, né, por exemplo. Então sempre dá certo, assim, é sempre interessante você ver que nem a gente faz histórias de ficção científica, então as pessoas que apoiam a gente são tudo pessoas que são fãs de ficção científica, né? Então a gente consegue meio que direcionar o público exatamente para o tipo de coisa que a gente quer desenhar, né? Quer escrever, né? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa pensar para a gente criar uma história em quadrinhos, né? Eu vou fazer isso com bastante passos, né? Então, a gente vai ter de pensar em todas essas coisas aqui, né? Não é simplesmente só sentar e desenhar, infelizmente, né? Se você somente quer fazer o quadrinho de uma forma independente, são muitos os passos que você vai ter de fazer. Só que essa parte, a graça, como se diz, né, nunca é o destino, sim a jornada, né? Então a gente vai tentar passar por todos esses passos e a maior parte deles são, eu acho, bem agradável. Somente pro artista, assim, o grosso do negócio é desenhar. Então vai ser interessante. A gente vai pensar a primeira coisa, o seu prazo, né? Quando você quer lançar esse gibi? Por exemplo, agora em São Paulo, no Brasil, né, tem um evento que é a Comic Con Experience. Então todo ano tem isso aí. O quadrinista ele é um grande evento, ele é um evento ótimo para você conseguir vender gibi. Porque vem muita gente, tipo, já chega com o 13º no bolso, assim, para gastar em dezembro, né? Vou comprar presente para a família toda, sei lá, né? Então é excelente para vender. Então eu falo, beleza, eu tenho um gibi pronto para a Comic Con Experience. Então beleza, já tem meu prazo. Eu tenho, agora é agosto, quase agosto, né? Não sei se der tempo de começar agora a fazer um gibi para vender na Comic Con. Só que eu já sei que se eu quiser, eu posso falar assim, eu tenho 6 meses para terminar esse gibi. Quantas páginas eu preciso desenhar? Minha história tem 40 páginas. Quantas páginas eu tenho que desenhar por mês para poder chegar lá e ter esse gibi pronto, né? Então, você tendo um ponto final, você sabe quanto tempo você tem para você se organizar, né? Agora, eu acho mais interessante pensar também, não só no prazo, mas tipo, beleza, agora tá tarde para começar a fazer o gibi Comic Con, eu posso já começar a desenhar. Eu posso assim, todo dia eu vou pegar 1 hora do meu dia e vou fazer um pouquinho da minha página, desenhar. Se você sempre estiver desenhando, 1 hora vai acabar o projeto, 1 hora você vai terminar de desenhar. Não importa se você fez, porque ele não é um negócio que você tem de começar e acabar de uma vez só, né? Tipo, se você consegue fazer um desenho, você faz o lápis, aí não terminou o lápis, a folha não vai pegar fogo e dissolver, ela vai continuar lá. Então quer dizer que amanhã você pode voltar e continuar desenhando. Então se você pegar tipo 1 horinha por dia, assim, 1 hora vai sair.
é a tartaruguinha ali, né? Uma hora vai chegar na linha de chegada, né? Então, se você estiver sempre desenhando, né? Essa também é uma vantagem do quadrinho, você não precisa, não é um processo finito, né? Ele é um processo finito, mas ele não é um processo que você tem de fazer em tanto tempo, né? Você tem o seu tempo, o desenho tem o tanto de habilidade que você vai precisar, o tanto de detalhe que você vai querer dar, né? Então, pensa no prazo, pensa quanto você está disposto a se dedicar a isso por dia, né, ou na semana, né? Eu só posso desenhar de terça e quinta, beleza, de terça e quinta você vai arregaçar, né, e desenhar seu gibi. Então, no roteiro, a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, quantas páginas mais ou menos eu pretendo ter nessa história, né? Porque a gente pode encurtar, como narrador de história em quadrinhos, eu posso contar uma história de uma forma muito arrastada ou muito compacta. Tem alguns desafios que você, igual eu falei que tem o desafio dos 24 páginas e 24 horas, às vezes você pode contar uma historinha que dure uma página, né? Uma história que acontece uma introdução do personagem, uma reviravolta muito louca e termina de um jeito inesperado, né? Uma história que seja totalmente densa, assim, né? Então, a gente pode pensar uma historinha que vai durar muitas páginas, vai precisar dividir em vários capítulos, em vários gibis, né? Então, depende muito do que a gente está pensando, mas eu acho sempre interessante ver, eu, por exemplo, quando eu comecei a escrever um roteiro, eu gosto de separar cada parágrafo do que eu já escrevi como se fosse tipo uma página. Eu sei que mais ou menos o que acontece na descrição de um parágrafo, para mim, do jeito que eu desenho, do jeito que eu costumo fazer minha narrativa, vai caber dentro de uma página, um parágrafo por página, beleza. Então eu sei que na hora que eu contar lá no final, eu falo, deu 98, fudeu, muita página. Ou não, tá bom, você queria ser um tanto bom de página, legal. Aí você pode criar um template por página, você vai ficar pensando, tipo, se você só for pegar um roteiro para você ler, ele vai falar assim, a descrição da cena, por exemplo, página 1, quadrinho 1, Aloysio entra pela porta, abre a porta e entra na sala. Então eu já sei o que vai ter de ter nesse quadro. E aí vai aparecer sim o Aloysio falando. Olá pessoal, então eu já vou ter nessa página, nesse modelo do roteiro, uma descrição completa do que acontece nesse quadro. E agora eu repito isso até preencher essa página. Quadro 2, Aloysio aponta para o projetor. Quadro 3, Aloysio muda de página, né? Então tudo isso aqui eu vou ter de descrever quadro a quadro, né? Então isso aqui é interessante, como descrever uma cena com o ilustrador, porque às vezes você, eu quero fazer quadrinhos, eu não sei desenhar, mas eu gosto de escrever, né? Então às vezes você vai precisar, se você não ilustra, é extremamente importante que você descreva isso da melhor forma possível. E ao mesmo tempo, evitar, eu acho que é inútil você tentar descrever como se você estivesse escrevendo um livro. Né? Tenta falar assim, porque ele fala assim, dessa forma, o visual dele é tal, manda foto para o ilustrador, eu acho a roupa dele é assim, assada, aquela soldada ali, né? Não adianta você escrever, gastar muito tempo escrevendo então, com dor no coração, porque isso não vai aparecer na história em quadrinhos, né? Você está descrevendo isso para o ilustrador. O ilustrador vai ler e fala, para mim isso não vai transparecer na minha historinha, né? Para mim interessa o que o personagem está fazendo, o que está acontecendo, né? A gente vai entrar na decupagem ou thumbnail. São duas palavras, uma que vem do francês e uma que vem do inglês, né? O que é decupagem ou thumbnail? A gente imagina assim, você começa a desenhar uma história em quadrinhos, aí você desenhou 22 páginas do gibi lá da Marvel, e aí você vai começar a ler assim, nada faz sentido, os quadros estão uma coisa estranha, o desenho tá feio, né? A composição, puta merda, eu acabei de gastar 22 dias do meu mês fazendo esse gibi que ficou horrível, né? Como a gente consegue evitar isso? Né? Ou mesmo, não precisa nem ser 22 páginas, às vezes você gastou o dia inteiro desenhando a página, você chegou no fim do dia e falou, nada faz sentido nessa página, né? O que a gente faz? A gente utiliza a técnica de decupagem, que é você, ao invés de você desenhar uma página 3 com a sua página, você gastar o dia inteiro desenhando, você desenha uma desse tamanho, né? Você faz uma thumbnail, como se fosse thumbnail, em outras palavras, é a unha do dedão, né? A tradução livre. Então é um negócio muito pequeno, é uma pagininha, né? Você vai saber o que você precisa pôr na página. Aqui vai caber um personagem, o personagem vai estar olhando para cima, aqui ele vai falar tal coisa. Eu acho que tem uma... Sempre storyboard, né?
seja um storyboard. Ó, esse aqui é meu thumbnails, por exemplo. Eu peguei esse aqui tá gigante no slide, mas ele é do tamanho do sketchbook, né? Então quer dizer que cada negócio desse aqui é tipo desse tamanho assim, né? Então eu coloquei, ó, na página 1 o quadro vai estar assim, o quadro vai estar assim. Isso é muito importante para a gente pensar os quadros, pessoalmente, né? Para a gente pensar na composição da narrativa visual, né? O que vai estar cada personagem, onde vai estar o balão, né? Eu às vezes até coloco já o texto, já começo a colocar o texto digital para saber que espaço que vai ocupar o texto que eu quero, porque às vezes eu coloco um balãozinho desse, aí eu vou ver lá no roteiro são 5 parágrafos, 5 estrofes de texto, não vai caber nesse espaço, né? Então essa técnica é muito útil. Eu sei, utilizando o thumbnail, eu sei onde que vai ter uma página dupla, né, que nem esse aqui, ó. Se você abrir o gibi vai ser assim, né? Aí tem a virada de página, outra dupla, virada de página, né? Então, com essa técnica eu consigo desenhar um gibi inteiro em, sei lá, 2 dias, né? Tipo, gibi inteiro, né? Então todo esse sketch, essa zona que só eu entendo o que está acontecendo, né? É lógico que é aliado ao roteiro, você pega o roteiro, olha o desenho que eu fiz no thumbnail e fala, ah, tá, esse aqui é o personagem, beleza. Só que o lance é que eu já sei, na hora que eu terminar esse aqui, eu já sei se meu gibi vai funcionar ou não. Nesse caso é que já entraria a narrativa gráfica que o artista aplica na página, porque aqui você está usando tá bem simples, né? 9 quadros por página, que é mais ou menos o que o Watchmen usa, né? Ah, sim, não, mas isso aqui não é página, você tem que pensar, isso aqui é a página. Ah, sim, sim. Sim, esse aqui é só para me organizar, assim, né? Só um monte de desenhos que eu utilizei, né? Mas você pensar que isso aqui é uma página inteira, né? Isso aqui é outra página inteira, tal, só uma versão pequenininha só para eu poder organizar minhas ideias mesmo, né? Então, na hora que eu tiver isso aqui pronto, eu já sei se eu posso, porque às vezes acontece, e acontece muito, eu desenhar, não faz sentido, eu apago tudo. Só que eu só gastei 10 segundos, 1 minuto desenhando aquele negócio, não tem prejuízo, eu não vou sentir dor no coração de apagar aquilo ali, porque eu não gastei nenhum tempo, né? Posso apagar tudo, fazer de novo. Será que fica melhor assim? Eu vou fazer um do lado aqui para não perder esse aqui, para ver se não fica melhor de outra forma. Acho que você vai desse, então eu vou manter esse aqui, né? Então você pode investigar à vontade antes de você sair desenhando uma folha 3 gigantesca, né? Imagina a minha amiga que eu falei que fez um quadrinho inteiro de aquarela, que ela gastava uma semana fazendo a página. Imagina ela fazer uma página do nada, assim, saiu fazendo. Chegou numa semana depois que ela terminou de fazer a página, ficou ruim. Pronto, além de ter gasto uma semana do tempo dela, a página de fazer aquarela é caro. O papel Fabriano é um puto no papel caro. Então, tipo, gastou dinheiro, gastou tempo, e vai ter que fazer de novo, né? Vai ter que gastar tudo de novo. Então, e aí a arte, né? A gente começou a fazer o thumbnail e a gente vai começar então finalmente a desenhar. Então, beleza, o gibi está com o roteiro pronto, eu fiz o thumbnail, já sei como vai ser o layout de todas as páginas. Agora que vai começar a parte que para muitos é a parte mais prazerosa, né? Mas a parte de desenhar, sentar a bunda na prancheta e desenhar. E a gente tem 4 passos principais nessa parte, né? Levando em conta 5 se a gente contar o thumbnail. Eu acho que para mim a parte principal da história em quadrinho é o thumbnail, porque eu já sei se o gibi vai funcionar ou não, né? Meio que é aquela história de metade da guerra, né, já foi ganha ali, né? Então, quais são esses passos? São o lápis, né? O lápis eu gosto de chamar assim, atualmente eu trabalho digitalmente, mas eu ainda chamo de lápis porque é a parte que eu gosto de falar assim, que é a base, né? Fazer a anatomia, fazer a perspectiva, fazer toda a parte estrutural do desenho. Eu até hoje chamo de lápis, é muito comum isso ser utilizado até lá fora, assim, eu chamo de pencil, não sei o que lá, tanto faz. O lance aqui é a base do seu desenho. A finalização, ou a arte final, né, se você vai finalizar com nanquim, vai pintar, tanto faz, né. O lance aqui é o que vai ser o desenho que você vê mesmo, no finalzinho, assim, na hora que você pegar a página, o desenho vai ser daquele jeito, né. Então, aí tem uma questão que eu coloquei aqui, né, que é o digital versus tradicional. A mídia digital tradicional é só a mídia, né. Se você vai desenhar com caneta ou com Photoshop, tanto faz, ele funciona, eles só são ferramentas para você chegar no mesmo desenho. A gente consegue fazer as duas coisas, a gente consegue muitas vezes fazer o mesmo desenho de 2 formas totalmente diferentes. O lance que
a sua habilidade ela vai se transposer para o tipo de material que você for utilizar, não importa. Não vai importar se você está sabendo fazer anatomia direitinho e fazer a perspectiva direitinho. Se você vai usar nanquim, você vai fazer aquarela, você vai fazer no Photoshop, não importa. Né? Inclusive hoje em dia está tendo um movimento que o pessoal, de novo o iPad, o pessoal está desenhando só no iPad, o Drop Dead, eu fiz o lápis digital, né? Então eu desenhei no Manga Studio, que é um programa que é específico para desenhar só em quadrinhos. Dá para fazer várias coisas, né? Mas ele tem muitas ferramentas boas para desenhar histórias em quadrinhos. Por exemplo, o que eu uso mais é regra de perspectiva. Ele tem então um negocinho que ele dá um snap, assim, ele puxa, você coloca, aqui vai ser meu ponto de fuga central, tudo que eu desenhar aqui ele vai já me ajudar a desenhar mais retinho, né? Tipo, puxar essa rua aqui. Né? Só que aí, igual eu falei, eu gosto muito de desenhar tradicional e o gibi é a parte que eu tenho mais prazer de fazer do desenho. Eu já faço digital todo o meu trabalho de freela, né? Eu acho que ia ser legal desenhar uma página de história em quadrinhos à mão. Eu peguei e imprimi a página, eu imprimi, ele está avermelhado porque eu imprimi colorido. Né? Tem uma técnica que é muito utilizada que você utiliza o grafite colorido, se você for fazer tradicional, né? E depois, na hora que você for escanear, ele vai estar tinta com grafite colorido por baixo. Só que no digital você consegue arrancar fora isso aqui. Mas você tem efeito tradicional, você desliga a camada de vermelho e some e fica só o traço. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu imprimi a página em vermelho e desenhei em cima com tinta, que eu usei uma canetinha Unipin e pincel. Eu gosto de usar o pincel justamente para fazer ações mais expressivas, né? Fazer linha de ação, jogar tinta preta para fazer manchas de preto. Né? Eu gosto bastante de manchas de preto nos desenhos. Aí aqui eu já escaneei a página, né? Coloquei as bordinhas, né? Como se vocês repararam na página anterior, não tinha bordinha de nada, né? E aí depois eu coloquei essas bordinhas para poder ficar certinho. E aqui está um pouco escuro, mas depois tem a cor que eu joguei por cima, né? E tem todo esse lance que eu comecei a jogar as cores para poder reforçar a narrativa. Não tem nada de incrível nas cores aqui. Eu quis colocar ela só para reforçar mesmo a narrativa. E por fim, depois que a gente termina a nossa página, está toda a arte pronta, a gente vai começar a fazer o letreiramento. A gente vai pegar os textos que a gente já colocou no roteiro e vai colocar em cima da arte. Aí a gente vai pensar aqui, né? Qual que é o momento certo da gente fazer isso? Eu tenho feito bem no comecinho, bem nas thumbnails lá, porque a gente já fica pensando onde vai estar cada texto. Na hora que eu vou desenhar o lápis, eu já sei que espaço que vai ter, né? Tipo, eu já sei que aqui eu vou ter de ter um balãozinho dele gritando, né? Vou ter de colocar um efeito especial, um efeito dela aterrissando aqui no trilho, né? Que aqui eu vou precisar colocar assim, ó, estação Sumaré, né? Sei lá. Então, tipo, eu vou precisar já pensar nisso anteriormente, né? Agora, nada impede, né? Eu acho que uma coisa você pode ter desenhado no seu lápis, assim, ó, aqui vai tapar o texto, na hora que tiver a arte pronta, eu vou colocar um letreiramento em cima. Acho que dá certo também, né? A gente tem que ter alguns cuidados, né? Tipo, às vezes são coisas específicas, mas como a gente vai puxar o balãozinho, né? Tipo, tomar cuidado para a perninha não ficar muito longe do personagem, né? Às vezes a gente coloca a perninha, faz uma puta de uma perna assim, parece que é outro personagem que está falando, né? Às vezes uma coisa que nesse gibi eu fiz todo digital aqui, só que eu acho também interessante, quando é efeito sonoro, desenhar, porque a gente consegue fazer resultados que podem conversar com o desenho. Imagina você vai fazer um gibi que tem um personagem que faça coisas com grafite, dá pra você fazer que todos os efeitos especiais de som seja tipo uma linguagem de grafite, sabe? Então você fica livre para você dar uma pirada, né? Eu acho que é interessante também, né? Eu fiz o meu letramento digital, só que tem muita gente que gosta ainda de fazer à mão e eu acho que é interessante também, porque ele é uma parte que faz parte da arte, né? Então você consegue deixar bem sincronizado. Você consegue, tem artistas inclusive que para fazer um meio termo, eles desenham a própria letra e criam uma fonte da própria letra, isso é possível, né? E aí na hora que ele vai digitar o texto, parece que ela escreveu à mão, só que está digital, né? Só ficou mais harmonioso.
desenhar um balãozinho, às vezes é interessante desenhar à mão. Às vezes pode deixar para desenhar balões específicos, tipo, os caras vão gritar, fazer um balão mais espetadinho, né? Então dá pra gente brincar bastante também com isso, né? É a parte mais, que eu considero mais chatinho, mas é muito importante também, porque você consegue ver muito facilmente quando a pessoa fez nas coxas o letramento, sabe? E é uma coisa que acontece até em gibi que sai hoje em dia, assim, você compra na banca, você olha assim, nossa, a pessoa, tipo, já tá bêbado quando fez isso aqui, sabe? Tipo, tá tudo zoado, às vezes passa em cima do balão de cima, sabe? Eu não gosto, eu pessoalmente não gosto, porque tá no quadro, tem que ficar dentro do quadro, eu sou bem rígido com algumas coisas assim, né? Mas porque eu acho que perde na elegância, assim. Se você gastou tanto tempo desenhando, pra você pegar e na hora de chegar de fazer os balões, você fazer de qualquer forma, sabe? Gasta um tempinho a mais, deixa bonitinho, e aí fica tudo bonito, né? E aí a gente entra na edição, né? Então, na hora que você acha que você acabou tudo, você já fez o thumbnail, fez o gibi, fez o roteiro, desenhou tudo, letreirou, fala, pô, acabei. Não acabou não. Agora falta você fazer todas as outras partes, né? Porque o gibi vai ter capa, vai ter contracapa, tem dedicatória, né? Então, aí você vai ter o design gráfico do álbum, porque normalmente você vai fazer um gibi, ele vai ter de ter essa contracapa, vai ter de ter a página de rosto, você vai ter de, se você tiver ISBN, vai ter de ter esse registro também, falando de várias coisas, para você poder ter o código PAT, por exemplo, vai ter de colocar várias descrições, falando, isso aqui foi impresso tal gráfico, em tal data, com papel tal. Eu gosto de colocar contato, colocar, Aloysio fez design, sei que lá, formado, sei que lá, você pode falar um pouco de você. Isso é um gibi independente, né, no caso. Se você estiver fazendo igual você falou, tipo um gibi pra fora, assim, né, quando eu fiz lá, eu não precisava me preocupar nada disso, né, terminei a página, aí sim, né, acabou, né, descansar. Agora, no gibi independente, meu, aí entra a segunda parte, né, tipo, fazer o gibi é só o começo, né. Aí você manda pra alguém revisar, porque, tipo, igual eu saio escrevendo, eu sou um autor de quadrinhos, só que eu não sou um escritor profissional, assim, né? Tipo, eu tô aprendendo, eu não sei todas as regras de português mais, né? E aí, tipo, a gente manda uma pessoa que é especialista nisso, é profissional nisso, ela faz isso da vida dela, né? Então, a revisora, ela vai olhar, né, vai ver todos os erros de vírgula, de acento, sei que ela, ó, tem que arrumar aqui, arruma aqui, arruma aqui, arruma aqui. E às vezes você fica chocado tanto de erro, eu pelo menos, eu erro muito. Eu fiz mais umas 10 versões de cor. Será que vai ser esse amarelinho mesmo? Vai ser azul? Vai ser roxo? Essa letra aqui, tá dando contraste? Tá? Não tá? No final das contas, hoje eu meio que me arrependo um pouco da versão que eu escolhi, porque o título fica embaixo. Se ele fosse para uma estante, eu acho que ia ser muito pior, né? Porque, vamos supor, se eu colocar uma estante assim, tampando um negócio aqui, ele vai dar uma chance de tampar até o título do gibi. Então seria melhor eu colocar em cima. Hoje em dia eu acho que eu colocaria em cima esse título. Mas tudo bem, eu quis focar aqui nessa ideia dos fantasmas seguindo o personagem. Aí, por exemplo, aqui ó, tem uma contracapa, né, o skate quebrado, né, tem um lance de fantasma na historinha e tal, e um skatista que é um skatista fantasma. Então eu quis trazer um pouco desse fator para a historinha. Né? Então tudo isso aqui são coisas que você tem que pensar na hora de terminar o gibi. Você vai ter código base, no caso, quando eu fiz o gibi do PROAC, eu tive de colocar que ele teve um incentivo do Estado, né? Eu faço parte do Página Comics, então eu coloquei o símbolo do nosso grupo, né? Então, tudo isso são coisas que você tem que pensar depois que você terminar o gibi já, né? São coisas que são detalhes pequenos que vai ajudando a construir a sua obra, né? Isso aqui é muito difícil fazer. Qual que é a sinopse da sua história? Né? Se fosse contar a sua história para tentar alguém se interessar por ela em um parágrafo, em 2 parágrafos, o que você ia falar? Né? Então, isso é bem difícil. Então, eu acho que das últimas coisas que eu fiz que deu mais trabalho. Né? Isso aqui é uma página de rosto. Né? Isso aqui é uma coisa que eu quis fazer porque eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que fica o dia inteiro ouvindo música assim, no computador. E aí eu fiz uma playlist no gibi. Você escaneia com o QR Code, ele te joga a playlist com essas musiquinhas, assim. São todas as músicas que eu via na minha adolescência. E aí a gente entra na impressão, né? Eu acho que eu falei um pouco disso já, né? Acabei pulando um pouquinho pra frente. Né? Mas a gente vai pensar então no tipo de papel, que nem a maior parte dos gibis, assim, acaba sendo tipo um couchezinho fosco, que ele é
é bom, o tipo de papel assim, ele aceita bem a tinta, o preto sai bem preto, para desenhar por aqui você quer ver um negócio certinho. O tratamento de cabo, se ele vai ter verniz, às vezes dá para você fazer o efeitinho, como é que chama? Que é quando é uma impressão que só um pedaço fica reluzente assim. É o verniz. É o verniz, né? É o verniz parcial, assim, né? Tem a laminação fosca e tudo, aí depois você pode fazer um verniz que fica brilhante. Tem um amigo meu que ele fez um gibi de espacial, assim, que era um cara segurando um capacete, assim, bem de frente. Aí no verniz especial ele colocou uma caveirinha dentro do capacete, assim, então se você olhasse contra a luz, você via essa caveirinha no capacete. Né? Então fica bem massa. Isso aqui é uma das coisas importantes, a prova. Né? Então, você terminou o gibi, você fez o arquivo, mandou para a gráfica, falou, entreguei o negócio, né? Agora só esperar ficar pronto. Só que, às vezes eles vão, só que não, eles têm que te mandar uma prova, porque às vezes ele vai chegar o gibi e você vai ver que tem alguma coisa errada. Às vezes o preto não ficou tão preto, ou às vezes ele não ficou preto só em algumas páginas. Né? Precisa melhorar essa página aqui, a tinta não saiu direito, sabe? Às vezes saiu a chapa descompensada, tipo, o vermelho saiu um pouquinho pro lado, então parece que você está vendo, parece que você está com astigmatismo assim, na página. Assim, né? Eu tive casos que o texto de alguns balões foi impresso em várias páginas que não tinha nada a ver, sabe? Tipo, como se alguém tivesse pego um negócio recém-impresso e colocado outra página em cima, assim, né? Então eu falei, vamos ver isso aqui direitinho, né? O recorte, como é que tá, né? Então quando chega a prova, você fala, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Você tem que ser o cara chato mesmo, porque o negócio é impresso, você imprimiu e 100 cópias no gibi, pra tá tudo errado, né? Então você tem de ficar olhando lá, ver se tá tudo certinho, né? Mas geralmente quando você chegou nessa fase, a parte que você já está tranquilo, assim, você já tirou férias, descansou, passou uma semaninha longe. Né? E aí quando chega o gibi, né, ele pode vir embaladinho assim, às vezes vem em caixa, depende da gráfica que você mandar fazer. Né? Mas o lance é que eventualmente termina o negócio. E aí, como que a gente vai divulgar o gibi? Né? Então, uma coisa que eu cheguei a falar um pouco no começo, né? Mas dependendo da plataforma que você for fazer, for angariar recursos, você já vai ter alguma divulgação. Por exemplo, se você for fazer no Catarse, só de você estar o tempo todo falando, galera, ajuda a apoiar a página do gibi, sei que lá, né? De certa forma acaba se tornando uma divulgação. Às vezes o próprio Catarse joga seu gibi na página inicial, todo mundo que é lá para apoiar tipo, um álbum de música, sei que lá acaba clicando no gibi, às vezes acaba apoiando, acaba dando certo. Né? Isso é uma coisa que, sendo artista, é uma coisa que, com gibi ou sem gibi, você não pode ficar sem, que é ficar divulgando o seu trabalho. Né? O artista hoje em dia depende muito de estar em todos os lugares, de tipo, divulgar em Instagram, em Facebook, em Tumblr e qualquer outra rede que você conseguir colocar as mãos aí. O Twitter está voltando a ficar forte de novo, porque ele ainda não é do Facebook, então ele não tem algoritmos que atrapalham a divulgação dos negócios, dos seus posts. Durante a produção de uma história em quadrinhos, por exemplo, aqui eu pulei praticamente da arte direto para a divulgação, né, direto para a edição. Na verdade é que a parte da arte vai levar a maior parte do tempo. Todo o tempo de produção do gibi é arte, é você ficar desenhando. Né? Tipo, por exemplo, o gibi, no ano passado eu fiz um quadro 4, foram só 22 páginas, eu levei tipo uns 5 meses. Então, eu escrevi entre janeiro e março, eu escrevi sozinho, e de março até dezembro eu fiquei fazendo meu tempo livre, desenhando. Ou seja, só 22 páginas no tempo livre eu levei tipo 6 meses, sei lá, 5 meses. Mas é porque também eu tinha um tempo, não tinha tanto tempo para fazer assim o gibi. Mas foi o que foi dando certo. Nesse tempo, o que eu podia fazer? Vou tentar bombar o gibi postando, esse aqui é o lápis dessa página. Aí na semana que vem que eu vou estar fazendo um nanquim nessa página, eu posto o nanquim do mesmo quadro. Né? Aí depois eu passo o finalizado, assim. Né? Então a gente pode fazer isso, porque você tá, querendo ou não, você está produzindo meio que diariamente. Então você pode pegar um pedacinho daquilo e falar, tá rolando, eu estou produzindo, né? As pessoas vão vendo que você está fazendo arte, então também é interessante. Né? Você consegue chamar a atenção dessa forma. Né?
voltando nos jeitos de produzir gibi, tem já um amigo meu que ele fez no Catarse esse ano, que ele começou divulgando o gibi dele com uma plataforma de webcomic. Então ele já estava lançando tipo, todo mês um capítulo. Então ao longo de um ano ele ficou, do ano passado inteiro, ele ficou lançando esse gibi, cada vez mais historinhas e tal, para tentar angariar um público, para chegar nesse ano e falar assim, ó, então, aquele meu gibi que eu fiquei fazendo no ano passado, agora tem um Catarse. Se vocês quiserem me ajudar, ele vai ser impresso, né? Tipo, vai sair da mídia digital para virar um gibi impresso. Então, eu acho que é uma estratégia bem interessante, do que às vezes você chegar assim, ó, galera, meu gibi tá pronto, sabe? Do nada, assim, sabe? Um gibi, né? Então, às vezes compensa você ir trabalhando na divulgação, esse trabalho que você já tá fazendo, né? Tipo, ó, tô fazendo gibi, hein? No fim do ano vou lançar um gibi. Né? Então você já vai trazendo esse